Bem, meus amigos, agora eu quero ouvir o hino da República Federativa do Rio Grande do Sul. O estado mais culto e politizado na nação. Vamos ouvir o hino do Rio Grande. Vamos lá! Alô, senador Lazier Martins, o homem da nossa querida crônica esportiva brasileira, hoje um aguerrido senador. O senhor sabe o hino inteiro do Rio Grande do Sul? O Alexandre Prétio, que trabalhou conosco na Bandeirantes, canta isso todo dia, viu? Olha, Milton, você me anuncia me emocionando, assim não vale. Você sabe que aqui no Rio Grande do Sul, os gaúchos se emocionam cada vez que tocam, que ouvem ou cantam o nosso hino rio-grandense. Claro que eu sei, só não tenho uma voz boa para cantar. Mas você sabe, pelas tantas vindas ao Rio Grande do Sul, que quando se toca o hino rio-grandense no estádio Beira-Rio ou na Arena do Grêmio, as torcidas levantam e cantam de maneira uníssona, mais do que o hino brasileiro, que é algo realmente discutível, que tem feito com que muita gente diga que o Rio Grande do Sul é a Catalunha do Brasil. Lá há anos, há mais de 100 anos, você sabe que o Rio Grande do Sul tentou se independizar com a Revolução Farroupilha, mas aquilo passou. Evidentemente, somos um Estado totalmente integrado ao Brasil e amamos esse Brasil e colaboramos com esse Brasil. Mas muito obrigado por começar assim essa entrevista, que me agrada muito. Sou seu admirador há muitos anos, acompanho o seu trabalho há décadas e estou à sua disposição. Lazier Martins, primeira vez que eu tenho a honra de falar com você. Eu sou fã do Peninha. Outro dia eu estava vendo na televisão Peninha falando do Império Inca. É uma coisa incrível. Gremista doente, gaúcho, mas o que esse cara sabe de história é brincadeira. Paulo Santana, entrevistei em 3 Copas do Mundo, uma coisa impressionante. E o Rui Carlos Osterman, que eu adoro, entendeu? O Rui Carlos Osterman também, esse gauchês de vocês é emocionante, viu, Lazier? Você é muito bem relacionado. Você realmente contatou com grandes estrelas da nossa crônica esportiva. O Peninha, que está aí, vibrante, grande estudioso de história do Brasil e história geral. O Santana, que já nos deixou muito cedo. E o Rui, que está aí também, recolhido, mas certamente acompanhando tudo que se diz, principalmente do futebol brasileiro. Senador, teve naquelas guerras entre Palmeiras e Grêmio, era Filipão de lá, Carlos Alberto Silva daqui, o Luxemburgo e tal, e teve um jogo terrível em que o Djalminha, super craque, ficou sassaricando na frente do Dinho. Sou muito amigo do Dinho, um sergipano que virou gaúcho, nunca mais saiu daí. E aí o Grêmio eliminou o Palmeiras. Aí o Paulo Santana, no outro dia, no 0 Hora, até eu reproduzi num jornal que não tem mais aqui, que eu tinha uma coluna chamada Diário Popular. E ele escreveu, o Paulo Santana, o olhar de Dinho. Porque o Dinho sassaricou o Djalminha, que era um craque, mas aí ele deu uma entrada forte, o Dinho derrubou, o Marto saiu com a bola e depois olhou assim, ó, como o pistoleiro que acabou de matar o bandidão, olhou com desdém para o Djalminha. E o Paulo Santana escreveu um artigo grande, o olhar de Dinho, coisa de gênio, viu? Sim, é verdade. E você lembra esse clássico de muitos e muitos anos, Grêmio e Palmeiras? Eu me lembro que uma vez o Palmeiras goleou em São Paulo e o Grêmio devolveu a goleada no Olímpico. E o Volmiro, ponta esquerda, endiabrado, driblador, fez misérias naquele jogo. E assim foram muitos e muitos jogos. Mas que bom que você está rememorando tudo isso e a época se propicia para isso. Afinal, essa pandemia desgraçada que assola o mundo está nos levando a repensar muitas coisas do passado. É um dos poucos, talvez o único mérito que tem a essa doença.
Você é Grêmio ou Inter, ou você também mantém segredo? Não, eu sou colorado. Eu durante 27 anos, Milton, atuei na linha de frente da crônica esportiva. Dos anos 60 até 86, por aí, eu comecei como repórter esportivo, depois fui comentarista esportivo, fiz 4 Copas do Mundo, e hoje estou na política. Em 1990, eu era âncora de um programa de muita audiência no Rio Grande do Sul, na televisão, Jornal do Almoço, e o presidente da RBS me propôs que largasse a crônica porque não combinava um jornalista generalista ancorando um programa de televisão como era e continua sendo até hoje, um programa de maior audiência regional, não combinava fazer crônica esportiva. Então eu me despedi naquele jogo da Alemanha e Argentina na Copa da Itália, no Estádio Olímpico de Roma. Comentei aquele jogo e ali fiz a minha despedida. Mas continuo muito ligado, continuo acompanhando. É o meu passatempo preferido, gosto muito de ver futebol. Olha, eu desde menino, lá em Minas, eu nunca gostei do Corinthians, entendeu? Porque era muito corintiano enchendo os picuá. E Santista uns 8 só e corintiano eram uns 3.000. Aí teve um jogo no Parque Antártica até entre Corinthians do Rivelino e o time do Internacional. E o Nelson Rodrigues lá atrás cunhou que o Brasil tinha complexo de vira-latas, que o Brasil pipocava psicologicamente e tal. Antigamente era só Rio-São Paulo, Rio-São Paulo, Rio-São Paulo, Rio-São Paulo, Rio-São Paulo. Não ia para a seleção brasileira se não fosse do Rio-São Paulo. O Alcindo em 66, o Tostão em 66 quebraram isso aí. E muitos jogadores, para que pudessem jogar eventualmente na seleção brasileira, eles iam para o Rio e para o São Paulo. Quando congestionava nos grandes, eles iam para o América, né? Como foi até o Sarão, ponta esquerda, o Alex, back central. Aqui para a Portuguesa veio Raul Klein, veio Gessi, tudo jogador bom, mas que já não cabia mais Corinthians, São Paulo e Palmeiras e tal. E aí teve esse jogo Internacional e Corinthians. O jogo foi 1-0 para o Internacional, gol de Lambari. E eu torcendo para o Internacional. Gainete, Laurício, Scala, Bibiano Pontes e Jorge Andrade ou Sardinha. Tovar e Braulio, Carlitos, Claudiomiro, Lambari e Dorim. 1-0, gol de Lambari. Aí, à noite, a delegação do time do Inter pegou o avião aqui em Congonhas, chegou aí em Porto Alegre, desfilou em carro do Corpo de Bombeiros, como que se fosse um timinho do interior e tal, jogando contra a seleção do mundo. Hoje, ganhar em São Paulo e no Rio é coisa comum. Lembra do Lambari? Claro, eu estava naquele jogo, eu participei, eu estava no Pacaembu. Acontece que foi a primeira vitória do Internacional em São Paulo, na capital paulista. Por isso aquela festa toda, não é? E houve outros jogos marcantes. Eu me lembro muito bem, talvez um dos maiores jogos da história do Inter foi quando ganhou do Fluminense por 2-0 em 75, com o Carpegiani dando um show de bola no Fluminense do Rivelino. Era um timaço, Maracanã lotado, e com aquela vitória o Inter chegou em Porto Alegre e havia uma multidão no aeroporto Salgado Filho à noite. E no domingo seguinte o Inter ganhou do Cruzeiro por 1-0, o gol do Figueroa, no famoso gol iluminado, porque ele saltou de cabeça num raio de sol, numa brecha que tinha a marquise do Beira-Rio. E o Inter ali se sagrou pela primeira vez campeão do Brasil, 14 de dezembro de 75. O homem sabe tudo. Você falou passando a pandemia, eu queria que você fizesse um relato para a gente como é que está aí no culto politizado Rio Grande do Sul. Aí não é um estado que esteja lamentavelmente liderando o número de infectados e de mortes, né? Olha, Milton, o Rio Grande do Sul, Porto Alegre é a quarta capital brasileira com menor número de óbitos. E o Rio Grande do Sul está muito bem colocado também. Agora, há um susto aqui causado por esse fim de semana com muitos óbitos e um temor de que o pico esteja chegando por aqui. Mas aqui, além de uma disciplina própria dos gaúchos, com algumas exceções, algumas cidades, funcionou muito bem um plano do governador Eduardo Leite, que é o da regionalização das bandeiras.
uma espécie de sanfona. Quando aumenta o número de infectados, e aí se leva em cálculo também o número de leitos com UTIs nos hospitais, essa combinação entre aumento ou diminuição de doentes, mais o número de leitos com UTIs nos hospitais da região, isto faz com que aumente ou diminua a restrição. Então, são bandeiras amarela, cor laranja, a verde e a vermelha. E esse é o critério, está dando certo. Então, temos um número bastante reduzido. E temos uma coisa fabulosa. Temos a única cidade brasileira, Pelotas, com mais de 200 mil habitantes, entre 153 cidades brasileiras que têm mais de 200 mil habitantes. Pelotas, até ontem à tarde, não tinha nenhum óbito. E ontem aconteceu o primeiro. Esperamos que seja o único, de uma senhora de 51 anos que faleceu em Pelotas. Através de um planejamento muito bom da prefeita, da sua equipe, de um médico que é reitor da Universidade Católica, da Universidade de Pelotas, Universidade Federal de Pelotas, que criou um planejamento de rastreamento e fez com que Pelotas tenha essa liderança em combate à pandemia. Inclusive uma grande universidade lá, um grande laboratório, né? Exato. É uma cidade universitária de muito destaque aqui, tanto Pelotas como Santa Maria, não é? Agora, eu queria botar aqui uma rádio Erechim, Rádio Tchê de Erechim, porque eu gosto muito de ver o pernambucano falar, nós mineiros, nós falamos mais caipira. Agora gaúcho, o Carlos Eugênio Silva, meu amigo, acabou de entrar também. Agora vamos ouvir aqui, porque tem algumas palavras que a gente não consegue entender. Vamos ouvir a Rádio Tchê de Erechim, onde nasceu Zé Ferreira Neto. Tchê, que 2020 seja louco de bueno como namoro novo. Que o sucesso te caia como chuva em lavoura de milho e não seja como tosa de porco, muito grito e pouca lã. Tu que fiques contente como guaipeca de cozinheira e não contrariado como gato a cabresto. Que durmas atirado que nem lagarto e não fiques judiado como filhote de passarinho em mão de piá. Que em 2020 tu não precises correr como cavalo de carteiro e nem fiques assustado que nem véia em canoa. Que passes a virada do ano mais enfeitado que burro de cigano em dia de festa e mais faceiro que gordo de camiseta nova. Que não sofras em 2020 como joelho de freira em Semana Santa e que não fique solito como galinha em gaiola de engorde. Que aprenda a se virar mais do que minhoca em terra quente e que fique sagaz como cavalo de contrabandista. Por fim, que 2020 seja um belo ano para calderear e filosofar sobre as coisas buenas e que seja um ano tão gostoso como o beijo de namorada nova. Em resumo, que 2020 seja mais que macanudo, louco de bueno, especial de primeira, e que seja um ano de cair os buteados do bolso. Um chinchado abraço a todas as prendas e peões e um feliz 2020. Ah, e que não te falte pilha pro rádio. Rádio Tchê Erechim, gaúcha, o ano inteiro. E olha que eu sou, Lazier, eu sou cidadão de Erechim e sou cidadão também de Alegrete, a terra do teu amigo João Saldanha. Maravilha, hein? Maravilha. Alegrete é uma cidade bem típica do sotaque e do estilo gaúcho. Se Erechim, que tem a Rádio Tchê, já mostrou isso e fica na região norte do estado, você deve saber já por Alegrete o que é o sotaque gaúcho de Alegrete, Dom Pedrito, Uruguaiana, Livramento, Rosário. É completamente diferenciado. É um estilo próprio e que muitos gaúchos fazem questão de divulgar, isto é, não abrir mão. E nós tivemos aqui protagonistas do linguajar gaúcho, como Jaime Caetano Brown, Paixão Cortes, Bagre Fagundes, Nico Fagundes, entre tantos, que divulgaram, que propagaram essa linguagem própria aqui do estado. Você, no teu dia a dia, com a tua família, com teus amigos, você fala esse gauchês também, não? Olha, embora eu tenha nascido no campo, eu nasci numa região chamada Vale Verde, um pequeno município entre Rio Pardo e Santa Cruz do Sul,
Eu vivi poucos anos, até 8 anos de idade. Depois me tornei um cidadão urbano. Então eu não chego a ter esse sotaque bem gaúcho, mas gosto desse estilo, conservo, divulgo, respeito, e assim nós convivemos e nos adaptamos. Agora, Lazier, e lá na tribuna, você é guerrido, você tem lado e você... Aliás, espera aí, cadê aquela senadora Amélia, que eu gostava tanto dela, que sumiu? Ela estava muito bem encaminhada para ser reeleita senadora da República, mas aí, pressionada, convidada com insistência pelo Fernando Henrique, pelo Alckmin, acabou desistindo de concorrer à reeleição e aceitou concorrer como vice-presidente do Alckmin. E aí foi derrotada e perdeu a vaga. Mas ela está se preparando, vai ser uma adversária dura de roer e vai concorrer comigo à reeleição daqui a 2 anos e meio. Eu acho ela muito boa, como você também, viu? A gente presta, até porque você é jornalista esportivo, a gente tende a ser corporativista, né? Mas eu vejo você na tribuna, independente das suas opiniões contra ou a favor, você não fica no muro, você senta a guasca mesmo, rapaz. Eu gosto de ver você falar, viu? Lá em Brasília. Muito obrigado. Eu abandonei a imprensa de décadas inconformado com a corrupção, com os vícios da política, e me propus a enfrentar isso. Até no ano passado, participei de um movimento que nós formamos, chamado Muda Senado, Muda Brasil, que é uma pena não passou de 22 integrantes, então somos uma minoria. Mas nós combatemos a corrupção, combatemos o desperdício do dinheiro público. Tenho um projeto de resolução que propõe a redução em 500 milhões do orçamento do Senado, que é um absurdo, 4 bilhões, 553 milhões o orçamento por ano para 81 senadores, isso é um absurdo, tanto quanto o que gasta o Supremo, o Tribunal de Contas da União. Eu tenho o projeto que quer restabelecer a prisão após condenação em segunda instância. Eu tenho 71 projetos em andamento e tenho posição realmente. Tenho posição, tenho enfrentado isso, tenho lutado muito pela reforma do regimento interno do Senado, que confere ao presidente do Senado uma força absolutista, um domínio monocrático demasiado e que com isso não tem permitido as grandes mudanças que o Brasil precisa. Agora, Lazier Martins, defina o atual momento Bolsonaro, com essas trovoadas todas aí, é o Queiroz para lá, Queiroz para cá, só se fala nisso. Qual a tua análise, como jornalista e como senador, o atual momento da República Federativa do Brasil do presidente Bolsonaro? Um governo que entrou com boas intenções e acabou se tornando no governo mais cheio de conflitos da história do Brasil, o que é uma pena. Eu votei nele, mas realmente é um homem que briga demais, que não se articula, brigou com os principais órgãos de imprensa do Brasil e de uma maneira assim radical, com Globo, Folha de São Paulo, Estadão, Veja, brigou com o Supremo Tribunal Federal, tem brigado com deputados federais, e isso tem lhe prejudicado terrivelmente. Eu não sei como é que vai sair dessas, e mais os filhos que conspiram com a sua administração. Estamos vivendo um momento de muitas incertezas, meu. Agora, mostrei aquela gravação lá de Erechim, né, que são usos, valores e costumes regionais, lá no meu sul de Minas Gerais, entendeu? Lá no mato mesmo, que eu sou um caipira do Rádio Grosso. Essa história do Queiroz, terem escondido o Queiroz na casa do advogado, foi de uma cabacice que eu vou dizer uma coisa para você, viu, senador? Eu acho que eles não acreditavam que fosse descoberto, mas acontece que tem muita gente investigando e procurando derrubar o governo Bolsonaro. Isso é notório. Todo mundo sabe quais são os meios que estão tentando isso. Então, tinha que dar no que deu. E agora é uma embrulhada difícil de sair, porque o Flávio Bolsonaro está cada vez mais comprometido, e é uma pena. Eu tinha e tenho uma boa relação com ele, mas não esperava que houvesse todos esses segredos que agora estão sendo descobertos.
Eu não sei, a coisa está tomando um rumo muito sério. Eu acho que isso vai acabar em impeachment, sendo liberados pelo Rodrigo Maia, porque já tem 30 e poucos pedidos na mesa dele. O Supremo está pedindo informações sobre o que ele vai fazer com esses pedidos, que ele tem a obrigação de submeter ao crivo, primeiro para a autorização da Câmara e depois indo para o Senado, onde vai se decidir sobre a formulação do processo ou não, né? É um momento perigoso. Talvez esse ano não aconteça isso, porque nós estamos em meio a essa pandemia desgraçada, causando tantas mortes e tendo como consequência maior uma profunda crise econômica, com o esvaziamento dos recursos financeiros do governo. O governo, segundo uma conversa que tivemos com Paulo Guedes há coisa de 10 dias, ele disse que hoje já o déficit do Brasil, que terminou o ano passado com 120 bilhões, hoje já é de 600 bilhões de reais e até dezembro chegará a 900 bilhões de reais, com essas liberações de recursos para os auxílios emergenciais de 59 milhões de brasileiros vulneráveis, com a verba para estados e municípios tentarem se recuperar das perdas de ICMS, de ISS, com a dispensa de pagamento das dívidas dos estados com a União, dos municípios com as dívidas previdenciárias, enfim, nós estamos nos metendo num buraco que não sei como sair. Agora, um elogio ao Rio Grande do Sul, teu estado, porque ao contrário de outros estados aí que andaram roubando adoidado, né? Respiradores que não serviam, que foram superfaturados, hospitais de campanha que ficou numa grana desgraçada e não funciona, demorou para funcionar. Vocês no Rio Grande do Sul, vocês estão em paz, né? Esse governador aí, que eu confesso, até que esqueci o nome dele aqui, que ele é low profile e tal. Eduardo Leite. Eduardo Leite. Então vocês estão bem aí na política, eu acredito, né? Não há escândalo gaúcho. Isso é bem próprio. Você sabe que o Rio Grande do Sul tem a cobrança é muito forte. Aqui quando alguém é apanhado em alguma desonestidade, principalmente na política, está execrado para o resto da vida. E realmente o Eduardo Leite, no qual eu não votei, eu votei no Sartori, que foi o governador anterior e que concorria à reeleição, mas eu hoje estou agradavelmente surpreso. A gestão do Eduardo Leite vem sendo muito boa, ele é muito firme, ele é muito ponderado, e conseguiu uma coisa inédita no ano passado, que foi a autorização da Assembleia Legislativa para vender algumas estatais, para com isso aliviar o peso do Estado, e agora com essas medidas do plano do distanciamento controlado com relação à pandemia, ele está fazendo uma boa gestão. Agora, você é determinado, um cara ousado na tribuna, na política e no Senado. Agora, como cronista esportivo, você era mais brabo ainda, né? Porque até essa semana aí tivemos um levantamento em que você quebrou o pau com o João Saldanha, teu compatriota. Como é que foi isso? Foi memorável. Foi memorável. Depois, um ano depois, indo fazer um jogo na Argentina, em Buenos Aires, hospedados no mesmo hotel, no Hotel Sussex, na Florida, o João entrou no mitório atrás de mim e veio pedir desculpa. Foi um incidente, foi em razão daquele jogo do Brasil em Belo Horizonte, em que o time do Justrich ofereceu uma resistência tremenda ao time do Saldanha, e no final, quando a imprensa foi com o microfone para a boca do Justrich, ele dizia, é uma bosta de seleção. Você deve lembrar aquilo, você deveria estar lá, não é? Não, eu sempre eu sou de estúdio, sabe? Só faço Copa do Mundo, mas sou de estúdio, não sou de estádio. Perfeito. Bom, e aí, no dia seguinte, o Atlético Mineiro, tendo que jogar no Rio de Janeiro, se hospedou num hotel lá em São Conrado, e o Saldanha, que estava com o time treinando ali no Itaiangá Golf Clube, na época eu era repórter. E aí, aí o Saldanha, à noite, visitou a concentração do Atlético com um revólver em punho. E a imprensa descobriu. E o Saldanha sempre foi assim, muito balaqueiro, como se diz aqui no Rio Grande do Sul, gosta dessas coisas. Então, após o treino do Itaiangá, se formou uma roda
em torno do Saldanha, estava ali o Denis Menezes, estava o Fausto Silva, que na época era repórter da Jovem Pan, inúmeros repórteres conhecidos, o Roberto Silva, da Bandeirantes, que é do seu tempo, e eu estava ali, então, pela Rádio Guaíba. E aí começou a roda de perguntas sobre o treino e sobre os preparativos para o jogo seguinte, que seria lá no estádio de Moça Bonita, contra o Bangu. Era o jogo lá quando o Saldanha veio cair, né? Quando ele caiu. Bom, e aí fizeram a pergunta e tal, e aí, o Saldanha, e essa sua visita lá ao Illustrice? Assim, foi uma visita que eu tinha que fazer, nada demais. E a pergunta seguinte vinha para mim, né? E eu disse assim, sim, mas você fez uma visita muito curiosa, com um revólver na mão, né? Ele disse, olha, Gaúcho, tu não me provoca. E enrolou no braço o fio, naquele tempo, nossos gravadores não eram que nem hoje, e arrancou o fio do gravador e quebrou aquele compartimento do gravador. E aí o pessoal do Chega disse, calma, Saldanha, tal, etc. E foi o que aconteceu. E a revista Placar, que era a revista número 1, estava saindo a revista Placar, me colocou na contracapa com um olhar furioso, claro, e o João Saldanha ameaçando. Mas redundou nisso aí, por aí fechou o episódio. Depois, no domingo, a seleção fez uma má partida e as feras do Saldanha passaram a ser muito criticadas. Ele tinha aquele conflito também com o Médici, que tinha tentado influenciar para a convocação do Dario, e o Saldanha fez aquela famosa declaração, o Médici cuida de convocar o seu ministério e eu cuido de convocar a seleção, não tem nada que se meter aqui. E aquilo concorreu, afinal era regime militar, aquilo concorreu para a queda do Saldanha depois daquele jogo no estádio do Bangu. E aí entrou o Zagallo, que fez aquela maravilhosa campanha, a melhor seleção de todos os tempos. Tá vendo, gente? Os mais jovens aí conhecem o Lazier Martins pela força política dele, ele fala mesmo, não fica em cima do muro. E agora ele nasceu na crônica esportiva, como tantos gênios aí em vários segmentos, sabe? Benedito Rui Barbosa, o maior autor de novelas do Brasil, nasceu na crônica esportiva brasileira. Agora, já que falamos do João Saldanha, lá da minha gloriosa Alegrete, eu queria reprisar 1 minuto e pouco aqui da fala dele, pra gente matar a saudade, porque esse negócio de revólver eu gostava mesmo. Lá no Botafogo, uma vez ele fez o Manga pular, o Manga pulou um muro de 4 metros para não levar um tiro do Saldanha. Vamos ouvir a voz de João Saldanha. Aliás, eu estava no avião da Varig com o Zé Carlos Guedes, companheiro meu à época, com a esposa primeira do Romário, esposa também do Bebeto e 2 nenenzinhos indo para Roma. E ele, na Copa de 90, e ele estava no avião. Foi a última viagem dele, desceu de maca e acabou falecendo em Roma o João Saldanha. Aliás, eu nunca vi o João Saldanha, nem no voo, ele estava de certo lá na primeira classe, né? Então vamos agora ouvir a voz de João Saldanha. Eu vou anunciando o comentarista que o Brasil inteiro consagrou. João Saldanha. Ora, se Macumba ganhasse esse jogo, o Campeonato Baiano terminava empatado. Se compreendam a minha dificuldade em falar 15 minutos, sempre 90 minutos, que não aconteceu nada. 0-0 é uma parada a qualquer um. Num dia de vento, um cara dirigindo automóvel, um cabeludo, nos outros tem que fazer assim. A bola vem, tem que fazer assim. Nos crioulos, Black Power, com aquela grama daquele tamanho, aí abaixa, diminui, eles perdem a conta da bola. É isso aí. Amaciou a bola, ó. A bola é capaz de parar aqui. Agora, que ele ande assim na rua, eu acho bacana, eu acho legal. Entendeu? Agora no meu time não joga, não. O time que jogou em Bogotá, o time estava marcado pelo medo, só tinha jogador de defesa. O Rivelino dizia, queria tentar um ataque, vinha logo a gritaria, cuidado, cuidado, fica, não vai. O time jogou com medo de perder. Isso é ridículo no futebol brasileiro. O futebol brasileiro é futebol ofensivo. Tem uma porção de gente que está jogando por contrato em dólar e não para o time. Por isso, toda hora um driblinho a mais. O macaquinho, deixou de namorar a girafa por causa disso.
É muito penoso ir lá em cima dar um beijo, vir cá embaixo e pegar a mãozinha dela. E de novo, eu cá, não dá. Vai informar agora. Se tem substituições na equipe da Iugoslávia, entrou ali um com pinta de baiano, entrou no lugar do outro aí, de um desses vídeos qualquer. Isso me preocupa porque nosso meio do campo está sacrificado. É o lugar do carregador de piano. Excelente arbitragem do senhor juiz, sei lá, como é o nome. E eu estava falando no programa do Mariano, mas já fez o comentário dele, de maneira que, ainda não, eu estava falando que eu estava como se eu estivesse lá na televisão, caramba, lá eu tenho que comentar esse negócio. Então, está terminado o meu comentário, eu passo ao Valdir passa para o Mário. Que na hora da onça beber água, o time uruguaio se acalmou antes do nosso. Nosso time tem que ir um pouco mais. Está excessivamente cauteloso. Sim, Muitas, você viu que teve uma substituição, entrou um It qualquer aí, jogador da Iugoslávia. E essa história do namoro do macaquinho com a girafa é maravilhosa. Sem dúvida. Mas era inigualável, né? Fantástico. Eu me lembro que quando ele era chamado pelo Jorge Cury para dar uma opinião, pelo Valdir Amaral, o estádio silenciava, o Maracanã silenciava para ouvir a opinião dele. Foi realmente o maior comentarista esportivo desse país. Agora, o jogador de cabelo Black Power para cabecear, realmente ele tem razão, pô. No meu time não joga, é muito cabelo, a bola enrosca ali. Exato, perde força. E depois se aprendeu muito isso. E a famosa expressão dele na zona do agrião se usou há muito tempo, né? Ele deixou um legado de palavras que até hoje se cumpre no futebol. Então, agora, Lazier Martins, só para terminar, é aquilo que aconteceu com você lá na Festa da Uva há muitos e muitos anos. A internet vive colocando isso, que é muito engraçado e tal. Mas eu acho que eu soube que você fica pé da vida quando alguém põe na internet. Mas, gente, aquilo lá transformou você, antes da política em que você brilha, você virou um cara nacional, não regional lá no Rio Grande do Sul. Porque você foi vítima de um acidente. O que vai fazer? Isso é boa. Olha, Milton, não, realmente eu não gosto muito porque aquilo me fez sofrer muito. Se passaram 4 anos desde o episódio. Esse episódio faz 21 anos que aconteceu na Festa da Uva. E eu tive uma queda violenta de costas. Se eu tivesse caído para frente, teria morrido. Porque eu estava com um cabo de fio de 220, né? Então, como era um cabo curto, eu caí para trás. Se caísse para frente, teria caído agarrado no fio, teria morrido. Mas caí para trás, me estatelei e tive uma fratura de costela. E dali fui trazido para Porto Alegre, fui para o Hospital Mãe de Deus, e aquela fratura me fez com que passasse mais de 3 meses sofrendo para dormir, além da repercussão. Mas uma coisa foi um acidente de trabalho. Eu estava apresentando ao vivo o Jornal do Almoço da televisão, da RBS, e precisava criar alguma coisa. Eu estava circulando naquelas exposições de uvas e tinha ali uma vitrina em que tinham as principais uvas viníferas do Rio Grande do Sul. E aí eu disse para o meu produtor, olha, eu vou fazer um flash daqui. E aí me aproximei daquela vitrine e disse, mas tem que abrir o vidro, porque o cinegrafista me disse que está dando reflexo. Aí o rapaz que estava do lado, o funcionário da Festa da Uva, não pode, é proibido abrir esse vidro. Eu disse, não, mas por gentileza, tem que ser rápido, fala com o seu chefe. Aí ele correu no chefe dele e disse, olha, vou abrir, mas não é para abrir. Mas não me disse por quê. Aí quando abriu, eu disse, olha, pessoal, eu estou aqui, eu vou mostrar as principais uvas do Rio Grande do Sul, a uva Merlot, a Gustramini, e essa aqui, que é o Cabernet Sauvignon, que faz o vinho mais tradicional, o vinho de mesa, mais requintado do Rio Grande do Sul, desse cacho grande que está aqui. E meti a mão por baixo do cacho de uva e me estatelei, porque não podia mexer ali, porque aquela vitrine estava eletrificada. Era de metal e os cachos de uvas estavam amarrados com arame em preguinhos fixos naquele metal. Portanto, era muito fácil tomar o choque. E foi o que aconteceu. E aí houve aquela
aquela repercussão estrepitosa, aquela correria, leva para o departamento médico, vê o coração, etc. Tal. E quando eu caí, me enrolei sobre os casos, trouxe todos os casos de uma, trouxe todos para o chão e me enrolei sobre ele. E o pessoal gritava, morreu, morreu. A minha produtora chorava. Aí me levaram para o departamento médico, me recuperei um pouco ali e tal, olha, ele está se mexendo. Me levaram num carrinho para o departamento médico e aquela perplexidade, entupiram os telefones da televisão, o que foi que houve com o Lazier, etc. E aí eu disse, olha, não, eu estou bem, eu vou voltar no final, eu quero mostrar que eu estou vivo. E aí 20 minutos depois voltei, mas sem paletó, sem gravata, com a camisa toda molhada, etc. E dali me trouxeram para Porto Alegre, fui para o hospital, durante 4 anos ninguém mais falou nisso. Aí o sacana de um cinegrafista tinha aquela gravação, botou na internet, aí foi a explosão. Aí foi parar em todo o Brasil e até na Itália. Eu tenho uma amiga jornalista em Roma que me telefonou no domingo à tarde, olha, acabei de ver você aqui tomando um choque, quer dizer, repercutiu além fronteiras. Mas... Agora, quando terminou, engraçado foi a apresentadora, se não me engano, a mulher do Paulo Roberto Falcão. Exato, ela ficou perdidaça, ela não sabia o que fazer. Ela estava preocupada, assustada, mas ela falou, na sequência, a opinião de Paulo Roberto Falcão. Não, houve um pânico na televisão, porque realmente foi uma coisa inédita e uma repercussão tremenda. Agora, realmente, Caxias eu tenho uma simpatia muito grande e talvez até tenha influenciado. Sabe que na minha eleição para o Senado eu obtive 2.145.000 votos e concorrendo contra 2 governadores, o Olívio Dutra e o Pedro Simão, e ganhei dos 2. E Caxias do Sul me proporcionou a maior votação proporcional em relação ao segundo colocado. Eu tive o dobro do segundo colocado. Em Caxias do Sul eu tive 103.000 votos. Talvez também por isso, né? Sem dúvida. E quem é o Pederneira? Pederneira é o cinegrafista. Ele teve a prudência de não focar a minha queda e eu me restrebuchando no chão. Ele manteve a câmera no alto, na vitrina das uvas. Seria a repercussão pior ainda, seria mais lamentável. Para terminar, a pergunta aqui de Marcos Arnaldo Silva. Neste momento, você é um senador contra Bolsonaro ou a favor de Bolsonaro ainda? Não sou nem a favor nem contra. Eu torço para que ele se recupere, embora ache muito difícil. Ele detonou muitas pontes e agora para recuperar não é fácil. Mas fica pior, ele afinal está recém terminando o segundo ano. Ficar mais 2 anos com o Brasil à míngua nessas condições, eu acho que é muito ruim. Eu não quero dizer que mereça o impeachment, mas ele está ameaçado de um processo de impeachment, embora ele tenha adotado aí uma estratégia que é censurável, porque quando se elegeu ele prometeu, e até por isso também levou meu voto, ele prometeu combater a corrupção e não aparelhar os ministérios e as estatais com políticos, e sim com técnicos. E começou muito bem, ele fez um ministério de primeira qualidade. Paulo Guedes, Sérgio Moro, a Tereza Cristina na agricultura, Mandetta, o Marcos Pontes na ciência e tecnologia, enfim, primeiríssima qualidade. Depois foi desfazendo. E aí aconteceu o seguinte, depois disso, para agora recuperar a proteção que ele não vinha tendo, ele fez o acordo com o Centrão. O Centrão é um grupo de 210 deputados federais que são do troca-troca, são do toma lá da cá, são do trambique, da barganha, não é? E isso é muito ruim para ele, das relações com o Roberto Jefferson, Valdemar Costa Neto. Então, ele está descumprindo uma promessa que foi uma das causas da sua elevação à presidência da República. Lazier Martins, é a primeira vez, com muita honra, que eu tive o prazer de falar com você.
E como jornalista esportivo, você sempre foi e vai ser ainda. Quer dizer, um dia, sei lá, o cara que é cronista esportivo não abandona nunca, só quando é aposentado mesmo. E eu queria só dizer poucas palavras, você é brilhante. Bondade sua. Bondade sua. Eu escuto você há muito tempo. Quando você fazia, ou ainda continua fazendo prognósticos. Com o Boechat. Ele me chamava de pitoniza. Eu escutava o Boechat todos os dias. Eu viajava do apartamento funcional de Brasília para o Senado todos os dias ouvindo o Boechat. Aquilo era infalível. E após o Boechat, um talento extraordinário que faz uma falta tremenda nesse momento, vinha os seus palpites, sempre debaixo da crítica do Boechat, né? Agora, uma coisa que eu tenho que terminar dizendo o seguinte, eu já fiz muita encrenca com a torcida do Grêmio e do Inter. Aí eles ficam assim, vocês têm que cheirar o Rio Tietê, Rio Pinheiros, a gente aqui é tudo limpinho no Rio Guaíba. E outra coisa, aqui no Rio Grande do Sul não tem esse negócio de ser brasileiro, não. Primeiro a gente é Grêmio ou Inter, depois a gente é gaúcho. E estado bom que presta mesmo nesse país é Santa Catarina, porque separa nós vocês. Eu sou contra isso aí é lamentável. São alguns fanáticos, por isso que eu disse. Aqui muitos consideram a Catalunha do Brasil, querem a separação, não descansam. Mas essa ideia hoje já diminuiu consideravelmente, diria que morreu. Nós estamos muito bem integrados e estamos atravessando uma fase muito difícil no Rio Grande do Sul. Uma dívida pública terrível, não é? Um estado que foi primeiro lugar em educação no Brasil nos anos 70, hoje estamos em 8º lugar. Hoje vivemos preponderantemente da produção primária, da exportação de soja, milho e carne. E as tecnologias é que estão começando a crescer através de alguns parques tecnológicos que nos orgulham muito aqui no Rio Grande do Sul e que é a solução para o Brasil, né? É ingressar na criatividade, na inovação, e esse é o rumo que nós estamos insistindo muito para que vá adiante. Mas foi um prazer muito grande, Milton, participar de um programa seu. Você está na história da crônica esportiva, sempre muito respeitado e admirado. E a Bandeirantes, que é uma emissora que eu, na época em que comecei na crônica esportiva e que ia aos primeiros jogos, nós tínhamos um convênio. Quando íamos a São Paulo fazer jogo, os técnicos da Bandeirantes que nos davam assistência à Rádio Guaíba. E quando a Bandeirantes vinha transmitir futebol em Porto Alegre, os técnicos da Guaíba que davam assistência à Bandeirantes. Então, frequentava seguidamente lá os estúdios da Bandeirantes. Me lembro muito do Zé Paulo de Andrade, me lembro do Roberto Silva, dos narradores, né, do Fiore Giliotti. Enfim, vocês têm uma história muito bonita. Meu caro Lazier Martins, insisto encerrando, você é brilhante. Grande abraço e viva o Rio Grande do Sul. Tá bom, muito obrigado. E você é muito generoso. Prazer e continue oferecendo a sua competência no Rádio Esportivo do Brasil. Um abraço. E eu não quis apertar você, porque eu ia te perguntar, mas eu sei que você não conhece nada de futebol. Você não sabe nem quem foi Ayrton Ferreira da Silva. Quem foi Ayrton Ferreira da Silva? Foi junto com o Elias Figueroa, o maior zagueiro do futebol gaúcho. Os dois, não sei qual foi o melhor. Do Brasil, ele tinha que ter ido na Copa de 62. O Aimorel cortou pela fama do Mauro e do Bellini e porque ele não fazia falta. O Ayrton Pavilhão, que jogou um pouquinho no Santos com o Pelé e o goleiro Veludo, ele não fazia falta. Isso foi considerado crime. Por isso que ele foi cortado. Mas também foi pela pujança de Bellini e Mauro. Os jogadores gaúchos houve muitos injustiçados. O Falcão também na Copa da Argentina foi o outro grande prejudicado, grande injustiçado, né? Sem dúvida. Um grande abraço para você. Abração a todos. Obrigado. Muito obrigado. Eita, esse Lazier Martins não é fácil não, viu?